dia, pessoal. No ar agora através da Rádio Eldorado FM 87.5, que tem a direção de Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros. E também pelo canal do YouTube Otivista Paracatu. Ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação, Antônio Vieira Tonhão, que sou eu mesmo, e Otacílio Pereira, que hoje, devido a algumas atividades aí profissionais, ele não pôde estar aqui. Mas eu estou com a Marcela Naves Ulloa. Ela é terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil e terapia de integração sensorial. Proprietária da Clínica Integrar, fundadora do projeto Famílias que Encantam. Esse programa é um oferecimento do Movimento Verde de Paracatu, Coperfan e VIP Studio. O nosso bate-papo de hoje é a respeito da Síndrome de Down. O Dia Internacional Mundial da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março de 2026, data escolhida para representar a trissomia do cromossomo 21. O objetivo é conscientizar sobre a inclusão, celebrar a vida, promover a visibilidade social e combater o preconceito e o capacitismo contra pessoas com essa condição. Vamos conversar neste bate-papo, eu e a Marcela, vamos conversar com Raquel Vieira, que é mãe de um cidadão com síndrome de Down, que tem 26 anos de idade e é meu neto, né? A síndrome de Down, ou trissomia 21, é uma condição genética, não uma doença. Isso aí é importante o pessoal ficar sabendo. Causada pela presença de um cromossomo 21 extra nas células, 47 no total, em vez de 46 células. Caracteriza-se por deficiência intelectual leve e moderada, hipotonia muscular, características físicas específicas e riscos aumentados para condições de saúde como cardiopatia, sendo fundamental o acompanhamento médico precoce. O Dia Internacional da Síndrome de Down foi criado em 2006 pela Down Syndrome International. A data, 21 de março, foi escolhida para representar a singularidade da trissomia do cromossomo 21, que causa a síndrome, reconhecido oficialmente pela ONU desde 2012. O dia visa sensibilizar a sociedade sobre inclusão e direitos. Bom dia, Marcela. Bom dia, Raquel. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal. Muito obrigada também. Gostaria muito de agradecer pelo convite e poder compartilhar aí com todos um pouco da nossa história aqui. Bom, Raquel, então fala um pouquinho pra gente da sua história, né? Como que foi há 26 anos receber esse filhote aí? Você soube na gravidez, soube depois que nasceu? Como é que foi para você? Então, Marcela, o meu filho nasceu aí em Paracatu, no Hospital Municipal, sabe? Durante a gravidez, antigamente, né, principalmente na rede pública, a gente não tinha muito acesso a exames, ultrassonografias em geral, né? Então, durante a minha gravidez, foi feita apenas 2 ultrassonografias e não tinha suspeita nenhuma, até mesmo porque eu já tinha um filho mais velho, né? E então, não existia suspeita nenhuma. Eu só viemos a saber mesmo, a ter a suspeita de que meu filho tinha síndrome de Down cerca de 12 horas depois do nascimento. O meu parto foi normal, né? No dia 26 de dezembro de 99, no hospital, e aí no outro dia de manhã ele nasceu por volta das 8 da noite, e apenas no outro dia de manhã, quando a pediatra chegou para examinar, ver como estava tudo, né, ela levantou essa suspeita da síndrome de Down no meu filho. Né? Você já tinha ouvido falar sobre isso? O que é a síndrome de Down? O que é a T21? Mais ou menos, porque eu tenho uma prima distante na família da minha mãe, que eu tinha convivido, e também um tio da minha madrasta, que eu convivi muito de perto com ele, né? E, assim,
mas nada além disso, de conviver, de brincar. Eu lembro que esse tio da minha madrasta, eu gostava muito de dançar com ele quando era criança, né? Sim, Mas nada além disso. E aí, quando eu escutei a médica comentando com a enfermeira, eu lembro que eu só entrei para dentro do banheiro e chorei. E sim, dali eu lembro que eu via pela janela do banheiro, assim, eu via o Olegário Maciel, né? Os carros sim, passando, a vida acontecendo e eu ali com aquela bomba na mão, né? E sim. aí? E agora o que fazer, né? Tanto é que eu acredito que eu entrei meio que em estado de choque. Porque eu consegui falar com meu marido, foi por volta das 5 da tarde, que eu Entendi. consegui falar com meu marido. Aí meu marido que contou para minha mãe e que contou para o meu pai, né? E foi contando para todos da família, sabe? Sim. E você acha que a forma que você recebeu essa notícia te chocou ou não? Você recebeu de uma forma assim, respeitosa? Porque Não, de muitas forma famílias que nenhuma. eu converso, tem muita. A informação, né, quando elas recebem, é de uma forma muito desrespeitosa, assim, sabe? E aí choca ainda mais a notícia da forma que ela é dada. Exato. Até mesmo porque não me foi dado notícia nenhuma. Eu Entendi. escutei a médica suspeitando, falando da suspeita para a enfermeira. Entendi. Então, imagina, foi uma coisa assim que eu bato hoje eu falo muito sobre isso em grupos de apoio, né, que tem Sim, hoje em dia para receber e tudo. Eu falo muito sobre isso, que o que precisa ter é o apoio nessa hora. sim. Não dar uma aula sobre síndrome de Down, né? Mas falar alguma coisa, estar ali, pelo menos para responder as perguntas. Porque o que Uhum. aconteceu comigo? Como eu te falei, o meu marido que saiu do hospital, na época no hospital municipal, né? A gente não pode ter muita visita, mesmo que logo depois do nascimento. E Sim, aí o sim. que aconteceu? O meu marido saiu, contou para as pessoas, e na época o meu pai era secretário municipal de meio ambiente. Eu lembro bem disso. Aí o que aconteceu? Todo mundo, claro, fica muito abalado com a notícia, porque ninguém sabe o que é. É uma Sim. surpresa para todo mundo, né? E aí a minha madrasta foi no hospital. E a minha madrasta, eu lembro que quando ela chegou lá, eu sempre tive um relacionamento sensacional com ela, sabe? E aí quando ela chegou lá, ela sentiu que eu não conseguia proximidade, que eu acho que eu estava meio que em choque, Sim, né? sim. E aí ela só falou comigo assim, eu lembro direitinho dela de longe falando comigo assim, falou assim, olha, se ele for normal, a gente vai amar ele muito. Mas se ele for especial, a gente vai amar ele muito mais. Olha só. É a madrinha dele, né? E ela tem, assim, um amor gigante por ele, sabe? Mas foi. Eu Que acredito isso é um que hoje. acolhimento, né? Naquele momento você foi acolhida. Exatamente, naquele Isso. momento eu fui acolhida e depois que eu saí do hospital, eu não morava em Paracatu, eu morava em Goiânia. Mas eu Sim. queria que o meu filho nascesse lá, né? Como o Uhum. meu mais velho tinha nascido, eu queria que ele nascesse lá. E daí eu fui para casa Quem da nasce em minha Paracatu é mãe. mais especial mesmo, isso é certo. Sim, verdade. E daí eu fui para casa da minha mãe, né? Sim. E só que assim, naquele choque, porque a gente não sabe o que é, ninguém sabe o que Porque na é. verdade não tem informação, né? Hoje a mãe abre no próprio hospital, já abre a internet e busca ali algumas coisas, né? Há Sim. 26 anos atrás a gente não tinha essa facilidade. Não, imagina em Paracatu, né? Assim, que é uma cidade de interior, a gente Sim, e uma precisa. outra realidade de inclusão, de possibilidades, né? A gente tava, é uma outra época. Sim, é uma outra época totalmente Sim. diferente do que a gente vive hoje, isso a gente precisa Uhum. falar, né? Isso. Mas e aí fomos seguindo a vida, né? Foram para Goiânia. Eu voltei para Goiânia e depois de Goiânia eu fui morar em Cuiabá, no Mato Grosso. Nossa Senhora. E foi lá em Cuiabá, um dia eu passeando pelo shopping, eu vi um livro chamado Síndrome de Down. E agora, doutor? Do doutor Rui do Amaral Pulpo Filho. Sim. E eu comprei esse livro e assim, eu fiquei tão encantada porque eu achei as informações. Era Você uma história buscava, né? Aham.
que tinha tido uma filha Down, que eu não sosseguei enquanto eu não falei com esse médico. Eu consegui falar com esse médico. Olha só que legal. E ter as primeiras informações. E uma coisa muito importante também, que foi muito importante para mim, quando eu voltei para Goiânia, o meu pai tinha uma amiga que era uma fonoaudióloga lá em Goiânia. Se eu não me engano, o nome dela era Daniela, alguma coisa assim. Eu acho que ela mora em Paracatu, inclusive. E ele pegou e falou comigo, falou, ela tá aqui em Paracatu. Foi ela. Ela morava em Goiânia. E eu fui lá na casa dela conversar com ela. E ela pegou e me deu umas dicas. E só que ela é tão apaixonada com a síndrome de Down, que eu lembro que ela virou para mim e falou assim, se eu tivesse um filho com síndrome de Down, eu nem ia assustar. Tanta paixão. E aí eu comecei a correr atrás de informações, né? Sim. E ver que ele teria várias possibilidades. Raquel, seu pai comentou aqui sobre a cardiopatia, né, que ele teve, nasceu. Como é que foi isso para vocês, a descoberta, o processo da cirurgia? Então, quando eu descobri da cardiopatia dele, eu tinha acabado de mudar para Cuiabá, no Mato Grosso. Pensa, né? Mais longe ainda da família, sozinha com meu marido e meu filho mais velho, né? Tava com os dois. Ele tinha 2 meses já. Quando ele estava com quase 1 ano, eu descobri que ele tinha refluxo gastroesofágico. Então, ele passou 6 meses com pneumonia de repetição. Nossa Senhora. E só emagrecendo, só ficando mais debilitado, e com a cardiopatia. A cardiopatia até então, né? Ali a gente procurando recursos e tudo. O que aconteceu? Lá em Cuiabá, ele era atendido no Hospital Universitário Júlio Miller. E lá, eles optaram em operar ele primeiro, fazer a cirurgia primeiro de refluxo, antes de coração. Fizemos a cirurgia de refluxo em julho, e aí eu lembro que foi uma cirurgia que ele não teve que ir para UTI, mas quase, porque ele teve hipotermia. Mas quando foi em outubro, ele teve outra pneumonia. E nisso, ele já tinha desenvolvido hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca. Nossa. Nesse momento, ele muito magrinho, sabe? Ele, como se diz, cor e osso. Eu fui um dia no hospital, assim, para falar, gente, eu não aguento mais, eu preciso que seja feito algo. E aí eles falaram comigo que encaminhariam o Tarek ou para Campo Grande ou para Curitiba. E que provavelmente seria para Campo Grande. Eu falei, gente, como que eu vou para Campo Grande sozinha? Né? E nessa época, o meu sogro em Goiânia, ele era amigo do secretário de esporte, que ele pediu ajuda para esse secretário de esporte e conseguiu uma vaga para ele, para a gente ir para Goiânia. Aí eu fui para Goiânia. Sim. Isso. E eu fui para Goiânia, e lá em Goiânia, por coincidência, dentro do hospital onde o Tarek estava, que era o Hospital Materno-Infantil, tinha uma prima do meu pai que trabalhava lá. Eu falo assim, coincidência da vida. Não, e Deus, eu sempre falo assim, que Deus coloca anjos na minha vida, sabe? E aí eu tinha a minha sogra que morava lá e tinha esse apoio, né, dessa prima. Então, nós fomos para Goiânia em novembro de 2001. Tarek tinha 1 ano e 7 meses, 1 ano e 11 meses. Ele pesava 7,1 kg. Ele tinha o coração dilatado. Então, assim, você via no peitinho dele que era maior. E essa época assim, foi muito emocionante para todo mundo, porque eu lembro que um dia eu liguei pro meu pai e pedi pro meu pai ir para lá. Ele já tinha ido. Meus irmãos e a minha madrasta já tinham ido. Só que no dia da cirurgia, eu lembro que eu liguei para ele. E aí depois, o meu marido pegou e falou comigo que o meu pai tinha ligado pro meu marido porque ele não conseguia ir. Aí meu marido pegou e falou que meu pai também não conseguia estar lá para receber a notícia, porque ele estava tão fraco que ninguém acreditava que ele ia sobreviver. Sabe? Mas, graças a Deus, ele passou por um cateterismo, ele fez a cirurgia. Quando ele fez a cirurgia cardíaca, que ele tinha persistência do canal arterial. Sim. E a cirurgia dele não é na frente, a cirurgia dele é nas costas.
porque essa persistência do canal arterial é uma veia que comunica um lado com o outro do coração, mas do lado de fora do coração, sabe? Entendi. Aí, o dia dele foi pelas costas, não precisou ser aquela extracorpórea. E aí, a médica, eu lembro que eu conversei com a médica um dia, a médica falou comigo assim, Raquel, se correr tudo muito bem, coisa que eu tenho certeza que não vai correr, ela falou desse jeito comigo. Oh, gente, que coisa boa, né? Para acalmar o coração. Ele vai ficar 4 dias na UTI e 4 dias em enfermaria. Mas você não se preocupa que a bomba vai estourar na minha mão. E assim foi. Ele fez a cirurgia numa quarta-feira. Ele ficou na UTI quinta, sexta, sábado. Aí no sábado eu falei com essa médica. Eu falei assim, doutora Fernanda, ela falou, olha, Raquel, o Tarek está tendo febre. Se ele continuar tendo febre, a gente vai precisar trocar o antibiótico dele. Trocando esse antibiótico, vai prolongar o tempo dele de internação. E aí, um dia eu peguei e falei com ela, eu falei assim, escuta, o Tarek tá tendo febre por causa minha. Ele não ficou longe de mim. Sim. E não tem que não tem criança que tem febre por causa de cachorro e gato, que some? Sim. O meu filho tá com febre por causa minha. E eu acho que ela me ouviu esse anos? dia. Com 1 ano? 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11. Tá com saudade, lógico, cara. Tá E até aí, com medo, sem você do lado, né? Sim, e todo cheio de coisa. E aí eu lembro que no domingo ela não foi essa médica e tinha ido uma outra médica. E essa outra médica me falou que tinha trocado o antibiótico dele. Falei, poxa, vai aumentar isso aí, né? E daí, na segunda-feira, quando eu cheguei na UTI, ele já não tinha mais nada grudado nele. Eu falei, ai, vai pra enfermaria. Aí perguntei pra enfermeira, né? A enfermeira falou assim, não, mãe, ele vai pra casa. Eu falei, como? Coisa boa, gente. Falei, cadê a doutora Fernanda? Eu saí correndo atrás dela no hospital e falei com ela, falei, o Tarek vai pra casa? Ela falou, vai. Eu falei, mas e o antibiótico? Foi trocado ontem. Ela, não preocupa não, que eu já destroquei. Ele nunca mais teve febre. E foi para casa, depois de operado do coração. Olha que bênção. E aí começou o processo de reabilitação, né, Raquel? Porque até então ele já tinha iniciado? Como é que estava? Não, até então eu já tinha iniciado com fono, com TO, né? Com fisioterapia. Mas até operar é lento o processo, né? Sim, e aí isso foi em dezembro. Só que o que aconteceu? Quando foi em abril, nós voltamos para Paracatu. Tá. Aí nós voltamos a morar em Paracatu. Então aí já tinha o apoio, né? Já tinha um apoio maior, já tinha a chácara, né? Que a gente ia lá para casa do meu pai, da Selene, né? Já tinha meus irmãos que sempre brincavam muito com ele, né? Porque o Tarek tem 6 anos, a diferença não é tão grande assim, né? Ia para casa da minha irmã, que a minha irmã eu tenho 2 sobrinhas já que são mais ou menos da idade dele, então sempre ele junto. Foi bem tranquilo essa parte, sabe? Porque até mesmo porque eu já tinha mais apoio, né? E daí eu fiquei em Paracatu mais alguns anos até vir morar aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Rodou, você está tudo. Raquel, me conta aqui uma história. Rodei bastante. Raquel, me conta a história aqui. Nessa história toda da vida de Tarek, como é que você sente a questão de preconceito da sociedade com relação às crianças e adultos também que têm síndrome de Down? Então, preconceito eu sempre vivi, sabe? Eu sempre vivi isso muito de perto, né? Eu sempre tentei lidar de uma forma mais suave, porque é o meu filho, né? Então, assim, mas existia, antes, eu vejo que hoje existe uma compreensão maior das pessoas, especialmente quando tem, por exemplo, um autista em crise, né? Porque antigamente, quando a gente entrava, por exemplo, no mercado e via uma criança em crise, né? Chorando, gritando, todo mundo pensava assim, é mamanha, né? Porque o Tarek fazia isso também. E o Tarek, às vezes,
a gente que é mãe, a gente consegue ver essa diferença, quando é e quando não é, né? Então, tinha às vezes a gente não conseguia muito controlar ele, né? E o olhar das pessoas. Não precisa falar nada para a gente sentir o preconceito. O olhar a gente já sente. Igual, por exemplo, quando eu saía com ele quando ele era pequeno, né? Aí em Minas a gente usa muito a criança, até o homem mesmo andar às vezes sem camisa, né? Quando eu andava com um Tarek com camiseta, todo mundo ficava olhando para as cirurgias dele, sabe? Perguntando, sabe? Assim, sem muita sensibilidade. Mas eu acredito muito que essa questão do preconceito está muito ligada à falta de informação também. Por isso é que eu procuro estar aberta a quem precisa para dar essas informações. Ô, Raquel, mais ou menos em cima dessa questão do preconceito, existe também a falta de entendimento das pessoas e respeito, porque uma criança de síndrome de Down, principalmente quando vira adolescente e caminha para ser adulto, ele é mais exigente com algumas questões, né? Você me contou um tempo atrás que você ia fazer uma viagem de avião e ele pegou e sentou na poltrona da janela, que só gosta de viajar na janela. E chegou a dona da poltrona e teve uma confusão danada dentro do avião, porque ele não queria sair e a mulher queria tirar ele na marra. Aí teve que as próprias aeromoças lá intervirem na história e arrumar um lugar para ele na janela, né? Como é que você vê essa questão? Eu falo assim que o Tarek, ele é muito metódico e ele é muito autêntico também. Apesar dele não comunicar muito, não conversar muito assim claramente, mas ele tem a opinião forte. Então, eu sempre fiz tudo com ele. Então, o Tarek, ele é uma pessoa que ele não fica dentro de casa. Porque até mesmo pelo fato de eu não ter uma rede de apoio, né? Então, se eu quero fazer qualquer coisa, ou eu faço com ele, ou eu deixo de fazer. É a opção que eu tenho. Então, eu nunca deixei de fazer. Eu sempre quis fazer com ele. E como eu moro longe, eu sempre costumava pegar o voo Curitiba-Brasília. E o Tarek, toda vida, ele só anda na janela. E ele entra, como nós somos os primeiros a entrar no avião, ele entra, ele senta na janela, ele põe o cinto e acabou. E ele vira pro lado da janela ali e pronto. Ele não está nem aí do que está acontecendo ao redor dele. E esse dia a gente não estava com a passagem na janela. O que aconteceu? Chegou uma pessoa e essa pessoa simplesmente falou, não, eu comprei a janela, eu quero ir na janela. E ele, na época que ele era menor, ele fazia, não, ele dava aquela pirracinha, né, aquela coisa, né, brigava, não, eu não quero sair, eu quero ir aqui. Né? Porque ele não tem uma condição que eu conseguisse dar ali na hora, né? Fazer com ele ali na hora. E precisou realmente da aeromoça vir. Aí o que ela fez? Ela conseguiu uma outra poltrona com janela para essa senhora mais na frente, ou seja, uma poltrona bem melhor, entendeu? Para ela aceitar deixar o Tarek ir na janela. Então, assim, hoje em dia, sempre que eu vou fazer alguma viagem com ele, eu falo, gente, pelo amor de Deus. Janela. E arrume uma janela, porque senão não acontece. E, inclusive, isso é muito legal até falar, porque como eu te falei, né, eu sou uma pessoa que eu sou muito incomodada. Eu me incomodo muito com algumas situações. E uma dessas coisas, assim, é a falta de informação que é passada para as pessoas, né? Então, como eu tenho essa situação do Tarek, da minha família está longe, a família do meu marido também, né? O que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma lei da ANAC que a pessoa com deficiência que não consegue compreender os avisos de segurança da aeronave, o acompanhante, não é a pessoa, o acompanhante tem direito a 80% de desconto nas passagens aéreas. Isso facilita demais, né, para a gente poder estar deslocando assim com ele, sabe? Então, assim, eu sempre uso disso, assim, dessa lei que existe, que é um benefício para ele, né?
para a gente estar fazendo essas viagens, mesmo que seja a passeio, não tem nenhuma restrição, é muito legal. Essas informações são importantes, porque a informação ela tem que ser para os dois lados, né? Para quem não sabe o que significa a T21, né? A síndrome de Down, quanto para as famílias que têm, saber dos direitos que têm também, né? Desconto de PVA, tem, né? As leis própria na escola, todos os direitos que a escola tem. Né? Sim. Né? E a gente tem um gap, você já está com filho adulto, eu acho que a gente se preocupa muito na parte de criança e adolescente, né? Como que foi esse adolescer até ficar adulto? Porque tem um gap aí da inclusão dessas pessoas nessa faixa etária, né? Pelo menos é a visão que eu tenho como profissional. Você como mãe, como é que você vê isso? Então, sabe, Marcela, eu fiz um caminho muito diferente do que a maioria das famílias fazem. Porque, geralmente, as famílias todas levam para a PAI, né? E começam ali, a maioria, né? Eu fiz um caminho totalmente diferente. Porque o que eu fiz? Na época que eu vim para cá, para o Paraná, logo em seguida eu entrei na faculdade. Eu comecei a fazer faculdade de letras. E na faculdade de letras, né, a gente estuda muito sobre leis, foi na época que estava no início da lei da inclusão escolar, né, então eu era assim que eu balançava a bandeira da inclusão e eu queria que o meu filho fosse incluso de todas as formas, eu queria a inclusão dele. Então, o que aconteceu? Ele foi para a escola, ele estudou numa escola regular até o 8º ano, sabe? Durante esse tempo, o ficar adolescente dele foi muito legal. Porque uma vez eu lembro que me falaram assim, quando ele ficar adolescente, você vai ter que dar remédio para inibir a sexualidade dele. Aí eu falei, remédio? Né? E me questionando isso, né? Eu falei, gente, mas será? Eu falei, vamos esperar o problema acontecer. Né? Vamos esperar chegar lá, né? Vamos esperar, devagar. E aí, o que aconteceu? Ele realmente começou a questão da puberdade, né? A se tocar, quando ele estava no 5º ano do fundamental, no 5º ano, do fundamental. E aí, eu achei sensacional, porque ele tinha uma professora sensacional numa escola pública. Essa escola foi a primeira escola integral de Ponta Grossa. Hoje, aqui em Ponta Grossa, mais de 90% das escolas para os menores são todas integrais, sabe? E aí, sabe o que essa professora fez? Quando começou essa questão da sexualidade? Porque as pessoas têm costume de achar que a pessoa com deficiência é um ser assexuado, né? Isso. Isso. Né? E aí, o que aconteceu? Essa professora, quando começou a ter esse tipo de problema com ele, o que ela fez? Ela começou a dar aula de educação sexual para a turma toda. Então, bola, gente. É simples. Para mim foi muito bacana, porque eu nunca tive problema com relação a essa questão sexual do Tarek, sabe? Foi muito bacana essa parte, né? E aí, o que aconteceu? Ele teve que sair do município e ir para o estado, porque aqui a partir do 6º ano já é no estado. Foi para uma escola pequena, né, pública também, do estado, né, e aí ele fez até o 8º ano. Quando chegou no 8º, no 7º para o 8º, não, acho que ele chegou a cursar o 8º ano. O que acontece? A inclusão, naquela época, eu não sei te dizer agora se mudou alguma coisa aqui, mas naquela época, eles falavam muito sobre inclusão social, né? E não a inclusão para realmente alfabetizar, para realmente, né, a inclusão educacional. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que meu filho estava parecendo um passarinho preso numa gaiola, sabe? Não andava nem olhando para frente, ele só andava olhando para baixo. E isso me incomodou. Gente, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu procurei a PAI, ele já estava com 16 anos, e aí lá na PAI falou assim, olha, ele não, como ele está no 8º ano, ele tem lá o certificado do MEC do 8º ano, ele não pode frequentar a parte educacional da PAI. Por quê? Porque a parte educacional da PAI vai até o 3º ano
do fundamental, do terceiro ano do Fundamental 1, que seria a parte de alfabetização. Só que eles têm até os 15 anos para serem alfabetizados. Então, seria como se ele estivesse voltando atrás no histórico do MEC dele. Ele não podia fazer isso. E aí eu lembro que essa pessoa que me atendeu também foi maravilhosa, e ela perguntou para mim, o que você quer para o seu filho? Você quer que ele tenha um papel ou você quer que ele seja feliz? Aí eu quero que ele seja feliz. Aí ela falou, você tá com medo? Traz ele para cá e não tira ele do estado ainda não. Vamos esperar um pouco. Porque dias de carnaval e tal. Menina, e o dia que eu levei ele para a praia a primeira vez, eu tive que entrar carregando ele, porque ele não queria entrar. Nisso chegou uma senhora perto de mim e falou assim, mãe, você precisa trabalhar, né? Eu falei assim, preciso. Aí chegou um outro rapaz assim, falou assim, pode ir, eu vou cuidar dele. Eu falei assim, mas quem é você? Aí ele falou assim, não, eu sou o psicólogo daqui, eu vou ficar com ele, pode ir sossegado. E, simplesmente, eu nunca mais tive problema com ele na PAI. Nunca, eu nunca tive nenhum problema com ele na PAI. E antes ele participava do Centro Dia, que aqui em Ponta Grossa é um setor de oficinas, sabe? E hoje em dia ele trabalha dentro da APAE. É muito legal isso, porque aqui as empresas, elas criam projetos dentro da APAE. Ótimo. Então, hoje, o meu filho, Tarek, ele participa de um programa, eu não sei exatamente o nome, sabe? Se é trabalho protegido ou trabalho seguro, é alguma coisa mais ou menos assim. E hoje ele é funcionário de uma empresa dentro da PAI, que ele trabalha para plantar, a função deles lá, desse grupo, é plantar mudas de eucalipto e flores para essa empresa. Sim. Sabe? Muito bacana. Então, ele tem hoje carteira assinada, ele tem o dele, o 13º, plano de saúde. Tem um salário para passear. Para tomar ele Coca-Cola, né? comer sanduíche. Ele adora. Isso, gente, é uma vida de adulto, né? Sendo remunerado pelo trabalho que faz, fazendo uma coisa que gosta, assim como todo adulto deveria fazer, né? Exato. É desmistificar isso mesmo, né? Criar oportunidade e condições para que a pessoa possa exercer uma coisa que ela dá conta de fazer. Marcela, você sabe o que eu acho mais importante? É a família e todos terem consciência que eles podem fazer, sabe? Eu falo muito sobre isso aqui, porque, por exemplo, assim, todo mundo fala assim, tem medo. O meu filho, ele tem a síndrome de Down e ele é autista suporte 2. Então, ele não é alfabetizado, ele não se comunica, né? Claramente, entendeu? Ele precisa de ter alguém com ele o tempo inteiro, precisa, assim, não para no dia a dia, mas não para atividade ali, né? Isso. Mas assim, o que eu mais vejo é que eles têm condições de aprender. A gente precisa entender que demora mais tempo, mas eles conseguem aprender. Entendeu? Porque, por exemplo, o meu filho, com todos, né, as limitações dele, o meu filho toma banho sozinho, ele se limpa sozinho, ele toma o dente sozinho, ele arruma o café da manhã dele sozinho, entendeu? Ele faz, e ele gosta de pão na chapa, e ele faz o pão dele sozinho, entendeu? Então, assim, ele sabe que ele tem que entrar dentro do carro, ele precisa pôr o cinto de segurança, ele sabe que ele tem que entrar no avião e pôr um cinto de segurança, entendeu? Ele briga com a avó dele, você precisa de ver. Os dois. É preciso alguém acreditar, né? Exatamente. Demora. Você gasta mais tempo? Gasta. Sabe? Eu costumo sempre dar um exemplo aqui da minha casa, que foi o seguinte. Teve uma época que eu falei com meu marido assim, falei assim, olha, você vai ficar responsável pelo banho dele, mas eu quero que ensine. É muito mais fácil você chegar
numa criança, ou num adulto, ou num adolescente, e dá banho nele. Você vai gastar aí 3 minutos, 5 minutos, não é? Mas, se você tiver que ensinar, você vai gastar um tempo maior. Você vai gastar 10 minutos, 15 minutos, né? Você tem que ir parte por parte para lavar, entendeu? Mas eu não queria que desse banho, eu queria que ensinasse. E hoje, o meu filho faz tudo sozinho. Entendeu? Tudo sozinho. E isso é que as pessoas precisam entender, até porque nós não somos eternos. E aí, depois? Raquel, qual que é a importância que você acha de ter um dia, né, dedicado, né, à conscientização da T21, dia 21 de março? O que você acha de ter isso, né, que antes não tinha? Sim. Olha, eu vejo assim que é uma coisa necessária, né? Para ter, até mesmo para eles serem vistos, né? Porque esse dia eles são vistos. Antigamente não tinha nada. Hoje em dia já tem até a mobilização das escolas, né? Tem, das Nas meias escolas, trocadas. as meias trocadas, eu acho isso Isso. sensacional, entendeu? Então, esse dia serve para mostrar que eles existem. Porque, Marcela, é o que eu te falo assim, muitas coisas me incomodam. E o que me incomoda, uma dessas coisas que me incomodam é o seguinte, eu sempre falo com todo mundo aqui. A trissomia do 21 é a síndrome mais comum no mundo. O último dado que eu tenho é que acontece um a cada cerca de 800 nascimentos. Então, ela é mais comum no mundo. E hoje, aí, vocês estão no centro de Paracatu. Se você sair daí e for no mercado movimentado, quantas pessoas com síndrome de Down você vai ver aí na rua? Sim. É uma coisa que precisa ser pensado. Inclusive, vai ter mobilização aqui na cidade, dia 21. Vai ter lá na feira, hoje, dia 21, né? Hoje. Agora, 8 da manhã até as 10, lá está acontecendo a PAI junto com a AB, a Clínica Integrar, todo mundo se uniu no movimento para ter mais pessoas, ter mais visibilidade. Né? Aqui em Ponta Grossa também tem uma visibilidade muito grande, sabe? E na porque eles sexta-feira fazem. todo mundo de meia colorida. Essa aí é trocada, hein? O pessoal está tendo a oportunidade de ouvir e assistir o programa Pimenta Malagueta através da Rádio Eldorado FM e também através do canal do YouTube Ativista Paracatu. Aqui hoje nós estamos entrevistando aqui a Raquel, né, Raquel Vieira, que tem o Tarek, que é síndrome de Down, e a Marcela Naves Ulloa, que é terapeuta ocupacional, está nos ajudando aqui nesse bate-papo, né, Raquel? Eu queria que você contasse para a comunidade aí algum caso das sumidas que o Tarek deu, das várias e várias, Testando seu coração. sumidas dele. Não, eu falo que meu coração tá O coração ótimo. dele ficou tão bom que pode testar o seu, uai. Então, graças a Deus, hoje em dia, o Tarek não some mais, ele não foge mais, tá? Mas ele sempre foi muito calado. Então, ele aprontava as coisas caladinho, quietinho. E ele gostava de fugir. Ele não fugia, na verdade. Ele fazia o que ele gostava de ir onde ele queria ir. Só que muitas vezes ele tentava ir sozinho, né? E sem falar nada com ninguém. Então, na delegacia de Paracatu teve 2 vezes que uma ele chegou na delegacia, a outra não, sabe? Eu vou contar uma primeiro, quem se lembra aí do Movimento Verde, né? Essa foi muito engraçado, porque o Tarek sempre ia para lá com meu marido, né? E meu marido e meu pai ficavam sempre conversando e tal, né? E aí, um belo dia, eu tava na rua e meu pai sempre foi uma pessoa assim, não, deixa o menino, ele tá brincando. Deixa o menino. E aí, um dia meu pai me viu parada na porta do Rosário e ele parou o carro e falou assim, você segura esse menino, segura na mão dele, que não sei o quê. Eu estranhei, falei, meu pai fazendo isso, ele não é disso, né? Passou. Daí, meu irmão começou a chamar, o meu irmão, o Tobias, acho que vocês conhecem, começou a chamar o Tarek de cadeião. E eu sei entender aquilo, né?
Aí eu cheguei um dia no Movimento Verde e um funcionário na época lá começou a chamar Tarek de Fujão, Fujão. Aí eu peguei, prendi assim, esse rapaz, falei assim, por que Tarek Fujão? O que está Aí ele pegou e acontecendo, falou, né? não, eu não estava entendendo, né? E aí ele pegou e falou assim, ué, você não ficou sabendo, não? Esses dias ele fugiu aqui, pegaram ele ali, ó, quase chegando na rodovia. Tava ele, tava seu pai, mas seu marido aqui. Eu falei, ah, é? Ele falou assim, e nisso teve uma reunião com os amigos, né? Só que o que acontece? Nem eu, nem minha madrasta, nem minha irmã a gente estava sabendo, nem a Sofia a gente não estava sabendo. E eu fui contei isso para a Selene, para minha madrasta, né? Para a Selene e para a Sofia. Aí nisso, meu marido pegou e falou assim, aí meu marido falou assim, não, foi só uns 30 segundos. Uhum. Aí meu pai para outro falou assim, não, foi só uns 5 minutos. Então pensa, o cálculo mais ou menos uma meia hora, né, que eles esqueceram. Mas provavelmente. Aí meu marido pegou e falou assim, já que você está sabendo um pedaço da história, eu vou te contar a história toda. Ou seja, o Tarek fugiu, eu acho que ele viu um senhorzinho subindo em direção à rodovia e ele foi naquela trilha em direção à rodovia. Quando eles perceberam que o Tarek não estava lá, diz que meu pai desceu igual doido para onde tinha água e o meu marido para aquela estradinha ali que saía perto do hospital. E não achavam. Não achavam o menino. Quando foi ver uma pessoa, eles subiram para a rodovia e aí o Tarek estava andando na rodovia. E passou uma 30 viatura. segundos. 30 segundos foi só para subir até a rodovia, né? Ou seja, passou uma viatura, a viatura pegou ele, aí eles ligaram no 190 e descobriram que o Tarek estava dentro de uma viatura. E aí, da outra vez, dessa vez ele não chegou na delegacia. Da outra vez a gente estava na chácara e ele queria ir para casa da minha mãe. Ele viu meu irmão saindo e ele viu tudo. Ele percebeu tudo. Ele percebeu onde tinha o controle do portão, que o portão de lá é enorme. Ele pegou a bota do meu irmão, porque ele via meu irmão calçando a bota. Ele calçou uma bota do meu irmão, ou seja, né, no pé dele, totalmente desproporcional. Abriu o portão e sumiu. Eu estava dormindo. E ele estava dormindo embaixo do quarto de Selene. Selene tem um sono muito leve. Muito leve. E eu pensei, falei, tá tranquilo, né? Nem imaginava uma coisa dessa. Quando eu acordei, que eu fui no quarto, caí no quarto do lado. Cadê o menino? Menina, e eu comecei a gritar e Selene só falava assim comigo, para, ele tá aqui. Eu teria escutado se ele tivesse levantado. Aí eu olhava para aquela piscina e falava assim, meu Deus do céu, esse menino tá dentro dessa piscina. E aí eu pedi a ela para ligar para Tobias estava para uma fazenda, meu pai estava na cidade, eu não sei. Eu falei, liga para meu pai, quem sabe meu pai levou ele, né? E ela falava comigo assim, Raquel, ele não iria levar o Tarek sem avisar. E aí eu peguei e falei com ela assim, não abre essa piscina, pelo amor de Deus, não abre. Menina, eu não sei de onde essa mulher tirou força, porque é uma lona pesada. E ela abriu com uma mão só, assim, de uma vez, falou assim, ele não tá aqui, eu tô te falando. Eu vesti uma roupa e entrei dentro do carro, porque eu tava de pijama ainda, né? Entrei dentro do carro com meu marido, nós saímos assim, e eu cheguei ali na chapadinha, assim, eu olhava e falava assim, meu Deus, onde é que tá meu filho? E esse menino desapareceu. Aí, nisso, a minha madrasta ligou pro meu pai falou com ela para ligar para a polícia, para ajudar nós a procurar. No que ligou no 190, o Tarek já estava na delegacia. De negócio o caminho do camburão era fácil mesmo. Não, o Tarek já estava na delegacia. Aí, ela pegou e me ligou, porque ela conseguiu passar todos os dados do Tarek. O que aconteceu esse dia? Ele subiu para a rodovia, eu não lembro como é que chama aquela rodovia, pai, que vai para... 88. Não tem nem acostamento aquele lugar. Não tem nem acostamento. Agora é o mínimo, né? Aí, eu sei que diz que ele subiu ali,
A bota, claro, machucou o pé dele, que a bota deve pesar uns 2 quilos. Ele tirou a bota, o rapaz que achou ele, o rapaz disse que passou, as carretas estavam desviando dele na rodovia. Só que o rapaz passou, ligou para a polícia e falou, ó, tem uma pessoa deficiente ali andando, só que ele passou e ele, eu acredito assim, gente, foi Deus, né, que pediu para esse cara voltar, né? E ele voltou e abriu a porta do carro e falou, Tarek, ele falou com ele assim, entra aqui, onde é que você quer ir que eu vou te levar? E o Tarek entrou dentro do carro dele. Olha. Aí ele levou para a delegacia. Entendi. Só que ele chegou na delegacia, o que aconteceu? Chamaram uma pessoa da PAI para reconhecer a pessoa. Só que a pessoa não ia na PAI lá. Agora a gente não morava ali, ninguém conhecia. Eu sei que na hora que meu pai me ligou e falou assim, Raquel, ele tá na delegacia. Eu tava tão transtornada que eu falei assim, que delegacia, pelo amor de Deus. Sendo que eu cresci aí, eu sabia exatamente onde era a delegacia. E eu lembro que eu cheguei correndo nessa delegacia, que eu tava até descalço. E aí tinha um monte de policial assim, né? Aí eles pegaram, me pararam assim e falaram assim, pois não? Eu falei, meu filho, eu tô procurando meu filho. Aí o policial falou assim, esse aí? Que eu olhei assim, era um Fiat Uno, branco. Ele tava dentro do Fiat Uno com os braços para trás e as pernas em cima do painel do carro. Tipo, esperando alguém vir resgatar. Não tem base, não. É, o Quando eu coração da peguei... mãe mesmo, viu? Não, menina, isso foi das poucas. Isso foi das poucas. Daí eu lembro que eu cheguei e contei pro meu filho mais velho, e ele falou assim, mãe, e a senhora contou que não foi a primeira vez? Eu falei, meu filho tá doido. Se eu Não, falo que não é a detalhe, primeira você não vez, vai a gente contar, vai não. Ô, Raquel, o papo tá bom, mas nós estamos vencendo o prazo nosso. Eu queria fazer um comentário com você aqui, o seguinte. Eu sei que não é o caso dele, porque... Né, mas isso deve ser uma preocupação de muitas mães também. O que passa na cabeça de uma mãe quando ela acredita que possa acontecer com a criança quando ela já não existir mais? Né? Quando a mãe falecer, né? E o filho ficar aí, como é que você pensa isso? Porque no caso de Tarek, ele tem gente de sobra, né? Que vai cuidar dele, mas como é que você preocupa com isso? O que você pensa a respeito disso? Pai, isso é uma pergunta assim, claro que eu penso muito nisso, né? E sempre pensei, e sei também de muitas pessoas que não têm essa possibilidade de ter, né, quem cuide, quem vá cuidar. E sabe que essa semana eu até conversei com uma amiga minha que trabalha no Ministério Público, que ela estava me explicando como funciona isso, né? Porque o que eu penso? Eu tenho que ensinar o meu filho o máximo que eu conseguir para ele sofrer menos quando eu não estiver. Porque é claro que eu faço tudo o que ele precisa, né? Apesar de eu sempre tento ensinar ele a desenvolver cada vez mais, aprender uma coisa a mais, sempre dessa forma. Exatamente por isso, porque a gente não é eterno. Então, e aí? E o depois, né? Já andei sabendo como que é quando os pais morrem e tem um herdeiro, né, deficiente. O que acontece? De acordo com a lei, né, que é chamado primeiro os irmãos para ver se alguém tem interesse de cuidar, mas tudo tem uma... o Ministério Público olha, né, cuida, ajuda a cuidar disso, porque o que foi me passado é isso, que eles elegem um tutor e esse tutor tem que prestar conta para o Ministério Público com o que é feito com eles, sabe? Então, isso não é uma coisa assim que seja qualquer um que possa ser o tutor e que vai ficar, Deus dará, com a herança, com os que o deficiente tem, né? Isso aí tudo existe esse cuidado da lei, né? Esse cuidado para eles não ficarem desamparados.
Eu sou muito grata, graças a Deus. Eu sei que eu tenho meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, né? Tem a Sofia, o Tobias e a Cássia. Eu sei que eu tenho minhas sobrinhas, eu sei que eu tenho meu filho mais velho, eu sei que tem quem cuide dele com amor, mas tem alguns que não têm. E isso é o que, né, eu acho que deve doer mais e preocupar muitas mães, porque eu sei de casos, por exemplo, que os irmãos já falaram que não querem ajudar, né, na falta dos. Então, isso é uma coisa muito difícil. Tá, ô Raquel, eu tenho mais duas perguntas para fazer para você sintetizar e concluir, e vamos ver o que Marcela também vai te perguntar. Mas as perguntas são o seguinte: o que seu filho te ensinou sobre a vida que talvez você nunca tivesse aprendido de outra forma? E a outra pergunta é: se seu filho pudesse deixar uma mensagem para o mundo sobre quem ele é, o que você acha que ele gostaria que as pessoas soubessem? Bom, o que o Tarek me ensinou? A ter paciência, a desacelerar. E assim, eu falo que ele é o meu amor incondicional. E sabe que hoje eu costumo dizer assim que ele é o meu presente, porque Deus gosta tanto de mim que mandou ele para eu nunca estar sozinha, porque eu nunca estou sozinha. E ele é o maior companheiro da minha vida, porque ele faz tudo comigo, tudo, sabe? E principalmente a ter paciência, porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada, né? Gostar das coisas, fazer as coisas muito rápido. E com ele não, com ele você pode estar o mundo acabando, que ele vai amarrar o cadastro dele do jeito que ele gosta, entendeu? Se a gente tiver com pressa, às vezes eu tenho 5 minutos para sair de casa, não adianta eu pegar e amarrar o cadastro dele, ele vai desamarrar e vai amarrar de novo do jeito que ele gosta. Então, assim, essa suavidade, essa ver as coisas simples da vida, dar valor a essas coisas simples, que eu acho que é só quando a gente consegue, a gente para ver um outro mundo que não é o mundo que a gente planejou para a vida da gente, né? Que a gente consegue ver, ter olhos para ver outras coisas. Que isso Beleza, eu acho. beleza. Agora fala aí o recado que ele ia dar para o mundo sobre quem ele é. O que você acha que ele ia falar? Ai, principalmente respeito, que ele pode ser respeitado como ser humano, que ele pode ser respeitado como pessoa e que ele pode fazer tudo que as outras pessoas fazem e por que não? Beleza, beleza. Marcela, faça suas últimas Não, considerações só para a Raquel, agradecer, pergunta. né? Só agradecer, Raquel. Graças a Deus eu tenho o prazer de conviver com muitas famílias. Eu não gosto do termo especial, não, porque eu acho que toda família é especial, né? Mas com muitas Verdade. famílias que eu atendo crianças e eu aprendo todo dia, né? Todo dia eu aprendo, todo dia eu acredito. E escutar vocês, mães, falando, né? Na maternidade. Eu também sou mãe, mas quando eu vejo uma maternidade atípica, realmente é de tirar o chapéu. Porque a maternidade por si só cobra muito da gente, né? E aí você tem uma maternidade atípica que eu compartilho de dias, de terapias, mas eu não vivo, não é a minha realidade. Então eu tiro o chapéu, eu parabenizo vocês pela coragem, por ensinar tanto outras famílias e outras mães que apesar do caminho, né, ser tão difícil, ele é possível, né? E que existe pessoas no caminho da gente, nas jornadas, que facilitam esse processo. E ver a beleza, né, da maternidade atípica, dos desafios. Hoje seu filho já está adulto, então você já passou por muitas coisas. E você compartilhar isso de uma forma que eu, né, julgo com leveza, né, de hoje a gente achar graça das coisas, só te agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Beleza. Raquel, alguma consideração, minha filha? Eu vou
Eu acho que o que eu tenho para deixar para falar para vocês é o seguinte: eles podem fazer tudo, eles conseguem fazer tudo. O meu filho, ele faz tudo o que outra pessoa faz. Ele viaja, ele vai aonde ele vai com a gente em todos os lugares, ele adora ficar no hotel, ele adora viajar, ele viaja para todos os lugares com a gente, ele faz tudo com a gente, e eles conseguem. Pode fazer. O mais importante é que eles devem fazer. Eles não têm que ficar dentro de casa. Eles não têm o porquê ficar dentro de casa. Eles podem fazer. É só a gente acreditar que pode. E ensinar a fazer, né? Eu quero só um minutinho agora, tá? Eu só vou chamar ele aqui para ele dar um tchau. Peraí, você tem que vir para cá. Aí. Quem é, Thay? Quem é? Quem é? É Tonhão? Quem? É Tonhão? Fala oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Quando você vier aqui em Paracatu, eu quero te conhecer, tá bom? Tá bom. Combinado. Raquel, ó, mas aí, muito obrigado. Obrigado, um abraço pro Tarek. Muito obrigado a Marcela Naves, uma grata surpresa ter praticamente conhecido a Marcela aqui hoje, gente muito fina, filha de dois grandes amigos, um amigo e um amigo, que é o Adi, né? E a esposa, mas nós estamos aí. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você que assistiu conosco e ouviu o programa Pimenta Malagueta a respeito da síndrome de Down, através da Rádio Eldorado FM 87.5 e também através do canal do YouTube Otivista Paracatu. No próximo sábado estaremos no mesmo horário aqui com vocês. A apresentação foi minha e de Marcela hoje, né? Porque o Otacílio não pôde estar presente. Agradecer a todos e dizer que continuaremos levando essas informações para a comunidade, para que a comunidade sinta que tem muita coisa boa acontecendo por aí ainda, beleza? Esse programa é um oferecimento do Movimento Verde Paracatu, Coperfan e do VIP Studio, beleza? Grande abraço a todos, até o próximo sábado. Um arco-íris, rara cor azul, anil, ar aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A Ararabi, que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sobre uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito